A história da Branca de Neve foi contada para crianças, mas ela foi escrita para programar mulheres. Hoje eu vou te dizer o que está por trás dessa maçã tão saborosa, tão inocente, tão brilhosa dos contos de fada. Eu sou Rose Gaspri, sou treinadora comportamental sistêmica e o meu foco é trazer autoconhecimento e despertar da consciência para mulheres. E se você é uma dessas mulheres, já fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ter um novo olhar sobre esses contos de fadas que você assistiu. Toda mulher assistiu Branca de Neve. Por mais que você não se lembre dos detalhes, uma mensagem ficou gravada no seu inconsciente. Uma delas, que eu costumo ouvir muito, é que você precisa ser doce, porque ser doce, calma, já é o suficiente. Uma outra mensagem que é transmitida de forma sutil é que é perigoso demais ser mais bonita, mais charmosa do que uma outra mulher. Algo também que é transmitido é que uma mulher poderosa, ela é maldosa. O amor verdadeiro, ele só vai te encontrar se você estiver inconsciente, dormindo, fora de si. E que somente um beijo de um príncipe, de um homem, pode te despertar. A madrastas nessas histórias, ela é sempre vista como uma pessoa maldosa, uma pessoa má. Só que o que você não sabe é que essa madrasta, ela na verdade é uma parte sua que de maneira inconsciente faz com que você venha negar. A madrasta, ela representa a mulher que verdadeiramente sabe o que quer. A mulher que se cuida, a mulher que olha no espelho e sabe validar o seu poder. Na verdade, essa mulher maldosa, ela foi criada para você acreditar que ser poderosa, que ser autossuficiente, que saber o que você quer, onde você deseja chegar, é sinônimo, é como se você fosse uma pessoa totalmente má, aonde faz com que nós mulheres venhamos negar a nossa força, nos colocando em posição de fragilidade, de doçura. No decorrer dessa história, essa moça delicada, meiga, ela vai parar na casa dos 7 anões, 7 homens. Ali, ela limpa, ela cozinha, ela cuida, ela serve, ela se torna útil. De uma maneira inconsciente, ela se torna mãe de todos aqueles homens, mas ela não é vista por absolutamente nenhum deles como mulher. E mesmo nessa posição, ela é grata porque ela é acolhida, mesmo se colocando só em posição de servidão. E o perigo disso daí entra naquele inconsciente coletivo que a maioria das mulheres, quando entram em uma relação, elas se esquecem, se anulam, porque elas servem ao outro e elas se perdem e se esquecem. Na maioria dos relacionamentos, as mulheres elas se tornam mães desses companheiros e elas deixam de ser vistas como mulheres. A mulher, quando ela se coloca nesse papel de servir, ela se sente culpada se ela tirar um dia para ela relaxar, ela se sente culpada se ela for na casa de uma amiga tomar um chá. Ela é como se ela tivesse deixando de cumprir com a obrigação, com a função daquele meio que ela está inserida. Ela se coloca realmente em posição de serva e ela se anula como mulher, como ser individual que tem vontade de ter os seus desejos, a sua programação, de se sentir bem, de sair, de caminhar, de desfrutar uma tarde com as amigas, por exemplo. Quanto tempo faz que você não faz programa de mulheres? E quando você recebe um convite para você estar em algum lugar, em uma reunião de mulheres, ou de repente sair com uma amiga, ou de repente simplesmente você com você mesma, não precisa nem ter ninguém, você com você mesma, ir no shopping, ir no cinema, tomar um sorvete sozinha, desfrutar da sua própria companhia. Quando você está em um relacionamento, quando você está nesse papel de servidão, pare e analisa se você não se sente culpada em se posicionar ou até pensar em fazer algo nesse sentido. É como se você não merecesse estar ali. É como se você estivesse fazendo alguma coisa que fosse errado, sabe? Que não é certo. Uma mulher casada, uma mulher com família, ela não tem o direito de desfrutar da vida, se não for com as pessoas do sistema dela. A maçã é dada pela madrasta má, né? E ela é aceita pela Branca de Neve. E essa maçã, ela representa muita coisa. Ela representa a sedução, a passividade, o pecado,
como é perigoso você brincar com essa sedução, porque você vai estar se envenenando, você vai estar se contaminando. É como se você fosse bela, é como se você aceitasse a sua camada de sedução, essa camada tão feminina que existe dentro da gente, você despertasse uma essência vazia. É como se fosse o belo sem essência, se não fizesse sentido. E o sono, ele representa a desconexão com a sua própria alma. Quantas vezes você já se sentiu totalmente desconectada com você? Quantas vezes você já se sentiu perdida dentro mesmo de você? Quantas vezes você já mordeu essa maçã? Quantas vezes você se anulou por acreditar que o melhor papel e a melhor função, o melhor comportamento que você teria a fazer é se apresentar como uma mulher boa? E aí chega o beijo do príncipe, aquele que vem do externo para salvar a princesa. Só que ali a gente vê uma mulher que está adormecida. Ela não pode fazer escolhas. Ela é escolhida, ela não escolhe. Esse príncipe, ele se encanta por ela porque ela é bonita, não porque ela é, nem não porque ela representa, não por ela ter posicionamento, por ela ter voz, por ela saber o que ela quer. Não pela determinação dela, mas simplesmente porque ela está ali no momento sutil. Ele vê uma mulher bonita, uma princesa bonita, de uma certa forma, ele tem uma certa audácia em beijá-la, nem a conhecia. E ali ela desperta do sono da maçã, né? E ela se apaixona por ele. É como se o que ela procurasse para encontrar dentro dela, ela jamais encontraria, porque ela foi tão desconectada dela que somente esse homem poderia despertar ela desse sono profundo. E aí vem uma coisa muito profunda. Vem a questão da gente sempre procurar em um homem a nossa validação feminina. Sempre procurar nos validarmos em estar em um relacionamento. É como se a gente jamais conseguisse exponenciar todos os nossos sonhos, as nossas habilidades, a nossa capacidade, porque a gente não tem um homem do nosso lado. Tá fazendo sentido para você? Então já se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de doses de consciência que nós mulheres precisamos ter para ter uma vida mais fluida e livre de um padrão comportamental que toda uma eternidade, de toda uma herança sistêmica, né? Um contexto geral, de um contexto social, a gente foi doutrinada a viver. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem disse para você e quem disse para Branca de Neve, né? Na verdade, quem disse que a gente precisa ser salva? A gente precisa ser salva, assim, por nós mesmas. A gente precisa ser salva, assim, quando a gente entender que nós somos seres pensantes, individuais, com sonhos, pensamentos, desejos, com vontade de colocar todo o nosso poder para fora. E esses contos, de uma forma sutil, límbica, eles vão introduzindo no nosso inconsciente feminino, no nosso inconsciente de mulher, que a gente sempre precisa do externo para validar quem somos. Durante toda uma vida, durante toda uma sociedade, nós mulheres fomos ensinadas a nos calar, a ser boazinha, a negar o nosso lado sombra, o nosso lado de poder, o nosso lado mal também, né? Porque tudo é dual, tudo tem dualidade. Nós somos seres humanos, a gente tem emoção, a gente tem desejo, a gente tem pensamento, a gente tem muita coisa. Mas para mantermos uma máscara social, a gente precisa se comportar de acordo com o que o outro espera, da forma que o outro deseja ouvir, não do jeito que nós acreditamos que poderíamos ser. E por não sabermos quem somos, nós acabamos não acreditando em nós mesmas. A partir disso, eu quero te convidar para você dar esse passo de autoconhecimento. Talvez padrões que você está vivendo hoje sejam um padrão herdado de uma geração de mulheres que, assim como você assistiu Branca de Neve, mulheres que viveram situações
lá dos primórdios, aonde elas foram também negadas por falar, elas também não poderiam ter emprego, elas também não poderiam se sustentar, nem ser mãe dos próprios filhos. E talvez você hoje carregue dores ancestrais dessas mulheres que viveram antes de você. O meu convite de alma para sua alma, para o seu despertar é: caso você deseja sair realmente desse sonho encantado, de ficar esperando o Salvador vir lá do outro lado, de outra dimensão, de outro lugar, enfim, né, o príncipe encantado chegar na sua vida. Se você deseja assumir de vez as rédeas, né, dessa sua vida, eu vou deixar o contato na descrição desse vídeo e a gente pode estar fazendo esse movimento de constelação para você já olhar para dentro de você e você já começar esse movimento de trazer a sua liberdade emocional, para que você tenha uma vida mais fluida, para que você não caia novamente em ciclos repetitivos, para você entender o porquê de repente você sempre está em dinâmicas que te fazem talvez se sentir pequena, se sentir insuficiente, se sentir menor, tá bom? Então é isso. O sono, ele só pode ser despertado quando a pessoa que permite viver esse sono decida acordar. E essa pessoa é você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo e até lá.